Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante no seu coração, na sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite abençoada do culto de doutrina, culto do trigo. Nós mais uma vez estamos adentrando no seu lar para ministrar-lhe a boa palavra de Deus ao seu coração. Fica conosco aqui nestes momentos e nós seremos abençoados ricamente em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesta hora para nós introduzirmos este momento de estudo da palavra de Deus. Oremos. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças em nome de Jesus Cristo, por mais uma noite em que o Senhor nos permite nós nos encontrarmos aqui reunidos, juntamente com o teu povo, que está à escuta, Senhor, deste canal de comunicação. Sejam abençoados, fortalecidos, enriquecidos para a glória do teu nome, edificados através da tua palavra. Pai de amor, em o nome de Jesus Cristo, dá vitória a cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, neste momento, neste contato, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós te agradecemos por tudo, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Nós vamos louvar ao Senhor com louvor, introduzindo este nosso encontro nesta noite com a palavra do Senhor no estudo bíblico. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Louvemos ao Senhor porque Ele conosco está. Nós vamos louvar o hino 123 da nossa harpa cristã, introduzindo nesta noite. 123. Apanhe a sua harpa, cante conosco e adore a Deus. Um dia Cristo voltará, ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todo
todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, eis tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre ouvirá seu povo, velando. Todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Cristo voltará, é a mensagem deste louvor nesta noite. Eu convido a você a que juntamente comigo abra as Escrituras na Palavra de Deus. No livro de Romanos, no capítulo de número 12. Romanos, capítulo de número 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Romanos, no capítulo de número 12, lá no versículo de número 12, vai nos dizer sobre a esperança. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos capítulo 12, versículo de número 12. Que Deus nos abençoe profundamente em Cristo Jesus nesta noite. Aleluia. Eu vos quero também chamar a atenção para o texto de Romanos capítulo 13, também agora o versículo de número 11. Primeiro falamos da esperança que precisamos ter. Em segundo lugar, vamos falar do tempo que nós precisamos observar. Romanos 13, versículo 11, diz assim: e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A esperança que precisamos ter e associada à esperança, precisamos olhar o tempo com vigilância, com prudência, para que possamos nos aprontar para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus e eterno Pai, te damos graças nesta hora, Senhor, para mais este estudo da Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, absorver os ensinos que aqui ora vamos tratar, para a glória do Teu nome. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesta noite, nós desejamos abrir um parênteses na palavra que o pastor, nosso pastor Abimael, estava nos ministrando na terça-feira.
ele estava concluindo e concluiu o tema sobre o julgamento das nações, e hoje entraria sobre o milênio, que é mais um dos eventos escatológicos que nós temos apresentado, e a Bíblia nos fala sobre isto de forma muito especial. Mas eu gostaria de abrir um parênteses. Depois, no final, nós estaremos orando pelo nosso pastor, pela sua saúde, para o Senhor o fortalecer juntamente com a sua casa. Mas por hora eu gostaria de destacar o seguinte tema, abrindo um parêntese, mas dentro do mesmo tema, dentro do mesmo assunto. Eu gostaria de destacar o seguinte: a importância da escatologia bíblica na atualidade. O pastor começou a discorrer sobre este tema, como os últimos eventos, as últimas coisas, e eu gostaria de destacar nesta noite apenas este tema: a importância da escatologia bíblica na atualidade. Vamos definir em primeiro lugar o que é escatologia. Escatologia é a doutrina bíblica que define os acontecimentos finais da história da humanidade, tais como se apresentam nos registros da profecia bíblica. Escatologia, o termo vem do grego escatos. Não aparece esta palavra escatologia na Bíblia, porém é um termo usado para definir os ensinos bíblicos relacionados à segunda vinda de Cristo ao mundo. Escatologia então vem da língua grega. Vamos dividir a palavra escatos, que quer dizer últimos, e logia, que geralmente é traduzido por estudo ou tratado, um estudo do conjunto das ideias das últimas coisas. Escatos, últimos; logia, estudo ou tratado de um conjunto de ideias. Então, unindo estas duas palavras, nós temos a definição do termo escatologia, que quer dizer o estudo dos últimos acontecimentos, como eles aparecem nas Santas Escrituras. O primeiro elemento, escatos ainda, quero destacar, aparece em textos como Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Você pode conferir aí em sua casa, Apocalipse capítulo 1, versículo 17, que diz assim: e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. As palavras de Jesus. Nesta expressão aqui, escatos, aparece neste versículo, na expressão eu sou o primeiro e o último, indicando as últimas coisas. Um exemplo de um texto que aparece o termo logia, que é a outra parte, está lá em 1 Coríntios 16, 1. Diz assim, confira com a sua Bíblia na sua casa. 1 Coríntios 16, 1 vai dizer: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Paulo está escrevendo aos Coríntios. A palavra grega aqui, que traduz logia, é a tradução que significa coleta. Isto pelo fato de a coleta na igreja ser uma reunião, um conjunto de muitas ofertas. Então, estes dois termos gregos, escatos e logia, vai nos designar o estudo ou tratado dos fatos ou dos acontecimentos dos últimos dias. E esses fatos que estão acontecendo e vão acontecer, eles fazem parte do plano
plano divino através dos séculos. Esse plano é revelado nas Escrituras em muitas passagens. Por exemplo, abra comigo em Efésios 3:11. Você vai ver a expressão deste plano escrito desta forma: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Efésios capítulo 3, versículo 11. Aqui então há uma ênfase ao plano de Deus em Cristo, o propósito de Deus em Cristo. Esse eterno propósito, ele diz respeito ao eterno plano de Deus. Isaías, outra referência importante para ser vista, Isaías 46, do versículo 9 ao versículo 10, que diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim desde o princípio, e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Este meu conselho que aparece aqui é o termo referente ao eterno plano em andamento, como se vê nesta referência, propósito eterno de Deus. Então, em escatologia bíblica, que eu gostaria de enfatizar a importância deste estudo. Por que estamos estudando esta doutrina tão importante, esse corpo de doutrina tão importante, e dos eventos últimos que acontecerão, que se desencadearão neste momento que nós estamos vivendo, e também a partir da segunda vinda de Jesus Cristo. Por que é importante estudarmos isto? Estas coisas são muito importantes como doutrina bíblica, em sendo estudada, aprendida, assimilada e colocada em prática em nossa vida. Veja porque muitas das vezes nós nos referimos a Deus, ou referimos uma expressão que costumadamente no nosso meio evangélico nós utilizamos da seguinte forma: que Deus está no controle de tudo. Realmente, Deus está no controle de tudo que existe na terra e no céu. Veja o que diz Efésios capítulo 1, versículo de 9 a 10. E nos revelou o mistério da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo de 9 a 10. E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Isto é, Deus fará com que todas as coisas venham convergir para a pessoa de Cristo, para o reinado de Cristo, que vai ser o assunto próximo nosso sobre o milênio, 1000 anos de paz reinando Jesus nesta terra. Então, o propósito eterno de Deus é fazer convergir, congregar todas as coisas, tanto as que estão no céu, quanto as que estão na terra, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E após isto, Cristo entregará o reino a Deus Pai, e viveremos para sempre com o Senhor na eternidade, para a glória de Deus. Esta é a nossa esperança, isto nós estamos aguardando. Precisamos então posicionar as Escrituras Sagradas na nossa vida. E eu gostaria de trazer também aqui, como um dos pontos importantes para nos levar a entender a importância desta doutrina, o posicionamento da escatologia bíblica no campo doutrinário. Importante a gente saber isso também. Para isto, nós compreendemos este posicionamento da escatologia como doutrina bíblica, precisamos entender
pelo menos a classificação de 3 grandes doutrinas que a Bíblia nos apresenta, que nós, de forma resumida, foi englobado em 3 categorias, a saber, primeiro, doutrinas da salvação. A Bíblia vai falar de Gênesis e Apocalipse, sobre esta doutrina. Doutrinas da salvação, doutrinas que falam da justificação, os aspectos da salvação, justificação, regeneração, santificação e, por fim, a nossa glorificação. Estas doutrinas, elas são fáceis de nós, estudantes da Bíblia, entendermos. São de pontos de grau de menos dificuldade para nós entendermos. O segundo grupo de doutrinas, para o nosso entendimento, falam das doutrinas da fé cristã. Estas doutrinas não são tão fáceis quanto as primeiras, mas com dedicação, com estudo, com esmero, na busca do Senhor, do conhecimento de Deus, nós podemos, com o Espírito Santo, em oração, entendermos. Estas doutrinas da fé cristã dizem respeito à inspiração das Escrituras. São várias, mas eu vou citar aqui algumas. A inspiração das Santas Escrituras, a doutrina da criação, a doutrina da origem do homem, da sua criação, da sua formação, lá no jardim do Éden, que Deus formou o homem, a doutrina da queda, a doutrina da salvação deste homem, providenciada por Deus, a Trindade. Olha que coisa importante nós estudarmos esta doutrina da nossa fé cristã, a Trindade, a divindade de Jesus e outras e várias outras doutrinas que dizem respeito à nossa prática de vida cristã. E o terceiro grupo de doutrinas, que vai posicionar justamente a doutrina que está sendo ministrada, da escatologia, fala da doutrina das coisas futuras. Essas são as mais difíceis de entender e elas se situam dentro desta categoria, doutrinas das últimas coisas, que falam da segunda vinda de Jesus, do arrebatamento, Essa segunda vinda de Jesus dividida em 2 fases. A primeira, arrebatamento, primeira fase. A segunda fase, a revelação de Jesus Cristo. E todos os eventos que vão se desencadear a partir daí. Tudo isto no controle de Deus, porque Deus tem um plano eterno para a vida do ser humano. Deus tem um plano eterno, e o seu plano, ele disse: o meu conselho está firme e farei toda a minha vontade. Glória a Deus por isto. Seja qual for a classe de doutrina que nós estivermos estudando, ela requer de mim e de você um diligente estudo da revelação, uma atitude de oração, santo temor, receptividade, tudo aliado a um profundo amor pelas Escrituras. Porque nós, como estudantes da palavra de Deus, não devemos ser somente leitores da Bíblia. Nós precisamos, além de ouvir, além de ler, de conferir o que ouvimos, nós precisamos estudar de forma diligentemente, com atenção, sem pressa, com temor, em atitude de humildade, de oração, debaixo da inspiração do Espírito Santo, porque Ele é aquele que nos revela, ilumina, inspira esta palavra que nós lemos. Veja em Deuteronômio 6,6, a Escritura vai dizer o seguinte: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lugar melhor para se esconder a palavra de Deus é no coração, porque do coração procede as saídas da vida. Então esse profundo amor pelas Escrituras deve permear, deve caracterizar a vida de todo servo de Deus, de todo estudante da palavra. Então não devemos ser somente ouvintes,
ou leitores, devemos estudar. E estudar requer um pouco mais de dedicação, um pouco mais de atitude, de preparo, né? Você colocar a Bíblia Sagrada junto de você, você pegar o dicionário, você ter uma boa enciclopédia que possa te auxiliar, comentários bíblicos, você pode também associar para que você possa ter um perfeito esclarecimento do texto que você está estudando. Então, dentro desta perspectiva da importância da Escritura Sagrada e da escatologia, veja o que diz o Salmo 119, versículo 167. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os excessivamente. Isto deve caracterizar todo filho de Deus que deseja aprender do Senhor a sua palavra. Então, os eventos escatológicos, ora estudados, eles trazem a importância para mim e para você. Por que devemos estudar isto? Os eventos escatológicos que nós temos estudado, por exemplo, segunda vinda de Jesus, dividida em duas fases, como falamos. Arrebatamento, a primeira fase, somente a igreja participará deste primeiro momento, dessa primeira fase da segunda vinda de Jesus. Depois virá a revelação, que é dito o Apocalipse. Aí diz o texto da Bíblia que todo olho o verá nesta segunda fase. Após o arrebatamento da igreja no céu, se dará o tribunal de Cristo. Enquanto aqui na terra, a igreja arrebatada se dará a tribulação, a grande tribulação, a igreja, em primeiro momento, será conduzida ao tribunal de Cristo. Isso já foi ministrado para nós, pelo nosso pastor. Mas nós estamos voltando aqui aos eventos escatológicos para dar-lhes a importância, para enfatizar a importância desse estudo tão importante para a minha e para a sua vida, como servo de Deus, como discípulo de Jesus. Então, tribunal de Cristo vai acontecer nos ares, o julgamento das nossas obras. Logo após, vamos ser introduzidos ao banquete, às bodas do Cordeiro, ao casamento com o nosso Jesus. E também a ceia das bodas do Cordeiro. Que grande evento será este, desejado por todos nós, porque o próprio Jesus disse, ele tomou a ceia com os seus discípulos, na última ele disse assim, não beberei mais do fruto da vide. Está escrito lá em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 26, não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que eu beba novo convosco, no reino de meu Pai. Então esta promessa de Jesus dar-se-á no momento após o casamento, quando todos os salvos estarão reunidos com Ele para esta grande ceia que o próprio Cristo vai nos servir, vai ser o oficiante desta celebração tão gloriosa que a igreja reunida estará. Na terra estará acontecendo a grande tribulação, que se divide também em dois períodos, né? Primeiro momento de 7 anos, a grande tribulação, dividido em 3 anos e meio. Primeiro período, um estabelecimento de uma falsa paz com todos os povos, com todas as nações, com os judeus, mais precisamente. E depois da segunda metade da semana será rompido esta aliança, e então haverá perseguição contra o povo que aqui estiver na terra, o povo judeu principalmente. Logo após a grande tribulação, ocorrerá a segunda fase da vinda de Jesus em glória. Cristo virá desta feita com sua igreja para defender o seu povo, o povo dele. Lançará o anticristo, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Logo após o julgamento das nações, vai haver a prisão de Satanás, após o julgamento por um período de 1000 anos.
e em seguida será estabelecido o milênio como o reinado de Jesus aqui na terra. Será um reinado de justiça e de paz. Após este período do milênio, Satanás será solto para enganar as nações. A expressão que aparece, por exemplo, em Apocalipse 20, versículo 8, Gog e Magog, são nações rebeladas contra Deus, instigadas por Satanás, que vai conduzir um furioso ataque contra os santos. Mas o Senhor o desfará com o sopro da sua boca. Logo após, se dará o juízo final, o grande trono branco. E depois do grande trono branco, o estabelecimento do estado eterno. Um período de eterno e de eternidade para todos sempre com o nosso Senhor. Esta é a nossa esperança em Deus, através de Jesus Cristo. Com estas informações desses eventos escatológicos, eu gostaria de enfatizar que estudar este ponto, se ater aos eventos escatológicos, eventos futuros, segundo a revelação da Bíblia, né? Porque em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Então, dentro da parte que nos é cabível entender, perceber que Deus deixou para nós, eu gostaria de enfatizar que a importância deste estudo, ela se dá porque Deus tem reservado uma bênção para cada um de nós que estuda, que se dedica a este estudo de forma aplicada, esmerada, com oração, interessada, porque o Senhor preparou uma bênção para aqueles que se dedicam a compreender as Escrituras. E esta bênção está intimamente ligada à perseverança, à fé, à capacidade de suportar os sofrimentos por amor de Cristo. Nós estamos no limiar da volta de Jesus. Nós estamos no princípio das dores. Muitos eventos que Cristo falou, muitos sinais que Cristo falou que aconteceria antes da sua volta, aconteceram, estão acontecendo, está desfilando diante dos nossos olhos. Eu diria, querido, que este é um tempo dos mais importantes para nós nos dedicarmos ao estudo das Sagradas Escrituras com relação aos eventos futuros, para nós discernirmos os sinais. E Deus promete nos dar capacitação para nós suportarmos os sofrimentos com amor, com alegria, com determinação, com perseverança e alegria profunda, de tal maneira que esta esperança nos conduza à sua presença, porque daqui a pouco Ele volta para nos buscar. Então, eu gostaria de estimular a você a se dedicar a estudar as Escrituras, mesmo aprofundar-se neste assunto, não ficar somente no conhecimento, no papel, ou mesmo na letra, mas dedicar-se dia após dia no exame das Escrituras. Por quê? Porque esta bênção está ligada à perseverança. Você vai recebendo à medida que você vai estudando, se aprofundando no exame das Escrituras, você vai percebendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não vai ser simplesmente uma palavra que nós dizemos um para o outro. Deus está no controle. Você vai perceber pelas Escrituras que Deus realmente tem o controle de todas as coisas, em céu e terra, e até debaixo da terra. É difícil ver um crente que estuda essa doutrina que não consagre mais a sua vida a Deus. Isto porque os eventos escatológicos nos remetem à proximidade da volta de Jesus. E quanto mais Jesus se aproxima, mais a nossa fé precisa estar realmente firmada nele e consagrando a nossa vida a Deus.
Então é difícil ver um crente que estuda este tema, que não perceba o quanto deve ser consagrado a Deus. O estudo desta maravilhosa doutrina revela também e nos leva a muitas atitudes especialmente necessárias no enfrentamento da atualidade que nós estamos vivendo. Como, por exemplo, este estudo nos remete à seriedade nas coisas espirituais. Muitas pessoas usam assim um termo: não é tempo mais de brincar com Deus. Ora, quem anda brincando com Deus são os desavisados, são os distraídos, são as pessoas que não levam a sério as coisas espirituais, porque nunca foi o tempo de brincar com Deus. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Levemos as coisas espirituais a sério, porque há um dia de prestação de contas de tudo quanto fazemos aqui, por meio desse corpo que nós temos, ou bem ou mal. Seriedade nas coisas espirituais, porque os talentos, os dons, as capacidades que Deus tem para repartir, distribuir, usar a cada um segundo aquilo que Ele determinou, repartiu como a medida de fé para cada um, vai repousar esses talentos, esses dons, essas capacidades, vai repousar na vida daqueles que levam a sério as coisas espirituais, as coisas de Deus. Então, este estudo, a importância de estudar a Bíblia, não só a escatologia, como toda a Bíblia no seu sentido total, nas suas doutrinas, mas principalmente, como nós estamos falando da escatologia, por que ela é importante? Porque vai nos levar a uma seriedade, mas nas coisas espirituais. Segundo, vai nos afastar de um estilo de vida duvidoso, porque 1 João 2, de 15 a 17, vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem busca diligentemente um estudo bíblico com tempo, né? Não correndo, não com aquela pressa que a gente tem do dia a dia, mas com dedicação, ouvindo, estudando, meditando, conferindo as Escrituras, terá no seu coração o propósito de agradar a Deus e não se conformar com as coisas deste mundo. Terceiro lugar, o estudo dos eventos escatológicos vai trazer um ardor missionário evangelístico, um desejo de compartilhar Cristo aos perdidos. Isto porque, amados, se Jesus está voltando, quantas almas precisam ser salvas ainda? Quantas ovelhas precisam ser agregadas ainda? Nós falamos muito das estatísticas no culto missionário. O culto missionário vai dizer que existe ainda 2,5 bilhões de pessoas no mundo que nunca ouviram falar de Jesus. Quando nós nos dedicamos a estudar as Escrituras de forma devocional, de forma aplicada, quando nós nos debruçamos a estudar os eventos futuros, falando sobre o castigo eterno que incorre todos aqueles que não aceitarem a Cristo, isso nos impulsiona a evangelizar, a compartilhar, porque quando a Bíblia diz que o homem está perdido mesmo. Todos se desviaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 vai nos dizer isto. Precisamos então buscar com ardor, com dedicação, a evangelização, a pregação do Evangelho, compartilhar Jesus hoje e sempre, até que Ele volte. Isto vai também, uma outra importância aqui em quarto lugar, vai aumentar o seu amor pelos parentes e pelos amigos não crentes.
Existem parentes da nossa família, existem alguns da nossa família que não congregam conosco, que não cultuam conosco, que não servem a Deus conosco. Em você estudando, você vai se dedicar também a eles para apresentar-lhes o Evangelho de Cristo, porque o melhor lugar para a gente apresentar, em primeiro lugar, o Evangelho é dentro da nossa casa, da nossa família. E aqui vou destacar o último ponto desta bênção reservada para quem se dedica a estudar a escatologia bíblica. Você vai ter um profundo respeito, um profundo temor por Deus e por sua palavra. Quem estuda as Escrituras, eles buscam o temor de Deus. E o temor de Deus é se afastar de tudo que Deus não se agrada. É rejeitar tudo que Deus rejeita. É odiar tudo que Deus odeia. E é amar tudo que Deus ama. Este profundo temor invadirá o meu e o teu coração quando dedicarmos profundamente ao estudo da sua palavra, e em especial aqui, este tema, a escatologia, que vai nos falar sobre os eventos das últimas coisas. Nós estamos numa tensão entre o já e o ainda não aconteceu. Veja o que diz 1 Coríntios 2, 9. Acompanhe na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, 9. Olha a tensão que nós vivemos. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então tem muita coisa que Deus preparou, que não subiu ao nosso coração, os nossos olhos não viram, são as que Deus tem preparado. Então nós estamos nessa tensão entre o aqui e ainda não aconteceu. Olha o que diz 1 João 3, 2, esse é um texto que eu gosto muito. Ele vai nos dizer, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Ainda não é manifestado o que havemos de ser. Então há uma proposta de ser para cada um de nós. Ser um com Cristo na eternidade. Que dimensão profunda é esta? Ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas seremos semelhantes a Ele. Não tem proposta melhor. Então quando você começa a estudar isso, começa a ter contato com a palavra de Deus, isto vai alegrando o seu coração, vai deixando você mais perseverante. Não vai existir aquela situação que acontece com muitos cristãos: estou desistindo da fé, estou abandonando a fé, estou negando a fé, não quero mais saber de igreja, não tenho mais intenção de cultuar, não quero estar na comunidade da igreja. Não vai existir isto. Se você devotadamente estudar as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, o Espírito Santo vai aplicar isto. Você vai receber fé, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Deus vai encher o teu coração, Deus vai encher a tua vida de graça, de poder, Deus vai encher de fé a tua vida, e você será um cristão abençoado, também para ajudar a outros. Por que é importante estudar isto? Para saber, para ter conhecimento, porque a profecia bíblica da escatologia nos informa o plano de Deus para o homem. É o plano divino através dos séculos, desde a sua criação até a consumação dos séculos. É o plano de Deus para o homem, e isto faz com que nós conheçamos a vontade de Deus. A gente fica procurando, né? Eu gosto de enfatizar muito isso. A gente fica procurando qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual é a vontade de Deus para a minha vida, como se algo viesse como revelação.
extra-bíblica, mas a Bíblia na sua escritura, na sua revelação, tem tudo que eu preciso para viver uma vida de salvo aqui na terra e ir para a eternidade com Cristo. Então, conhecimento, estudar a profecia da Bíblia, estudar a profecia escatológica, traz conhecimento do plano de Deus, traz esperança. É a esperança que nós lemos aqui. Em esperança nós somos salvos. Traz esperança, oferece esperança segura em um mundo inseguro. Como é que nós estamos hoje? De que maneira o mundo está hoje? O mundo está de forma insegura. Ninguém tem o controle de nada. O controle está na mão do Senhor. E quem busca a profecia bíblica recebe dele esperança. Esperança é como um âncora que vai lá dentro da alma, e a gente lança esta âncora com a graça de Deus até o trono da graça, e nós somos alcançados, mais graça na nossa vida recebemos. Estudar esta profecia da escatologia traz consolo, irmãos, para que a gente viva a vida conformado com a palavra de Deus, com o plano de Deus, traz consolo. Veja o que as Escrituras diz, que a nossa vida, quando o crente morre em Cristo, ele dorme no Senhor, diz a Bíblia, ele dorme no Senhor. Bem-aventurados que desde já dormem no Senhor, eles estão sendo conduzidos para o paraíso, local imediato da presença de Deus. Paraíso está em cima, abaixo do trono de Deus. Então todos os crentes em Cristo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16, vai dizer sobre este consolo, que nós devemos consolar uns aos outros com estas palavras, as palavras de Deus. Há consolo em Cristo, há consolo na bem-aventurada esperança, porque Jesus ressuscitou, e da mesma maneira que Jesus ressuscitou, os que estiverem em Cristo ressuscitarão na volta de Jesus, na vinda de Jesus, e os que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. A importância de estudar a escatologia é porque estimula a santidade e a piedade dos crentes. Veja só, Paulo escreve a Tito no capítulo 2, versículo 12, da seguinte maneira: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Esta é a proposta que Deus tem para a vida nossa, nos estimular à santidade, uma vida de piedade. Fala de temor, fala de total respeito em não desagradar a Deus por nada neste mundo, nem nos negócios, nem no trabalho, nem nas relações interpessoais. Nós temos uma total vigilância. Quem busca este estudo, veja a importância de estudar a escatologia, traz santidade, piedade para a sua vida. Outro detalhe, traz vigilância, você fica mais vigilante. O estudo das profecias da escatologia capacita a evitar enganos e erros, porque estamos no limiar da volta do Senhor. Muitos falsos cristos, muitos falsos mestres, muitos falsos ensinos, mas quem estuda as Escrituras e observa e aplica em si, na sua vida, ele tem como quem o seu diapasão aguçado da mente. O diapasão de Deus vai moldando a sua vida, vai afinando a sua vida, vai trazendo luz. O Espírito Santo vai trazendo luz ao seu entendimento, vai trazendo capacitação para você entender, discernimento. Uma outra coisa importante é o discernimento, vai trazendo discernimento.
Deus vai afinando com o seu diapasão a nossa vida e vai trazendo discernimento para as nossas vidas. E você vai sendo livre dos enganos, das mentiras, de qualquer mensagem. Paulo falou muito sobre isso quando ele escreveu sua carta aos Tessalonicenses. Cuidado para que não vos movais facilmente, seja por palavra, por epístola, por doutrina, ou mesmo se um anjo descer do céu, trazendo outro evangelho do qual ele tinha pregado, qual era Cristo, fosse rejeitado, fosse considerado maldito, anátema, amaldiçoado. Então, a proposta aqui é trazer discernimento. Quem estuda com devoção os eventos futuros, se dedica neste estudo, tem discernimento dos últimos tempos. Outra importante graça de Deus que acontece na vida daqueles que estudam é que a confiança, as profecias ajudam a confiar no caráter e na soberania de Deus. Vai te remeter a você confiar no Senhor. Confiar em Deus é um exercício de prática diária da nossa vida cristã. Confiar no caráter de um Deus que diz e cumpre aquilo que Ele diz. Uma das coisas pelas quais me encanta o Evangelho, queridos, é o caráter e a perfeição do nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é fiel, Ele tem todo o controle. Os eventos que sucederão de todos os que nós temos falado aqui, todos os eventos da história humana, estão todos no controle de Deus. E estudar a profecia bíblica nos conduz à confiança no caráter deste Deus, que fala e que cumpre o que diz. Ele é fiel, glorifica o Senhor aí, Deus é fiel, aleluia. E por fim, nos traz compromisso e dedicação, mais uma vez, à missão evangelística de pregar o Evangelho, porque esta palavra da profecia, ela traz para nós este impulsionamento para nós propagarmos o id de Jesus, o Evangelho de Cristo a toda a criatura. Então o foco central aqui da escatologia, amados, é a segunda vinda de Jesus, que vai se desencadear todos os outros eventos aqui. Portanto, houve um início em todas as coisas e haverá um fim do atual sistema mundial. E este efeito se dará com a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma bendita esperança. Tito capítulo 2, versículo 13, vai nos dizer: a bendita esperança do aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É um incentivo para mim e para você a ter vigilância e a esperar com paciência a volta e o regresso do Senhor, devotando a Ele total dedicação no seu serviço, na sua seara. Há um incentivo que nós testemunhemos de Cristo de forma verbal e não verbal, testificando para a vida de todos aqueles que ainda não tiveram conhecimento desta verdade, que há um dia de prestação de conta para todos aqueles que existem no mundo. A importância ainda destes eventos conduz-nos a um compromisso na nossa vida. Compromisso cristão. Compromisso com a verdade de Deus. De amarmos a verdade. Como Paulo disse, sermos coluna e firmeza da verdade, a igreja do Deus vivo. Esta igreja do Deus vivo, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz isto:
ela é coluna e firmeza da verdade. Este compromisso com as Escrituras Sagradas, do estudo, da dedicação, da aplicação, da propagação, traz para nós o desafio de nós vivermos a verdade, falarmos a verdade, pregarmos o Evangelho como ele é, não da forma como muitos querem, mas Romanos vai nos dizer para nós não nos comprometermos com o sistema deste mundo. Romanos 12, versículos 1 e 2, Paulo nos dizer: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 vai nos informar: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o estudo destas Escrituras, o estudo da escatologia bíblica, vai nos remeter a um compromisso com Deus e com sua palavra, de não nos conformar com este mundo. Quem é salvo, diz Apocalipse, quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem está aguardando a bendita volta do Senhor, o que ele deve fazer? Purifica-se a si mesmo, como ele também é puro. Então, meu amado, vamos buscar a santidade de Deus, sem a qual ninguém verá o Senhor. A importância da volta de Jesus, ela é tão profunda que mais de 300 vezes a Bíblia vai nos informar isto. 216 capítulos no Novo Testamento e 318 referências à volta de Jesus. São 216 capítulos no Novo Testamento e 318 referências ao evento escatológico da volta do nosso Jesus. E eu gostaria de caminhar aqui para o final desta nossa palavra, dizendo o seguinte: qual a importância, então, de estudar a escatologia bíblica? Ela vai nos remeter a um profundo compromisso com Deus e com sua palavra. Vai santificar a nossa vida, vai trazer-nos a esperança da vida futura, porque os céus do Senhor serão também a morada de todos os santos, de todos os salvos. E isto me faz desejar não somente a minha salvação, mas faz desejar a salvação de todos aqueles que estiverem à minha volta, para que eu possa agregar, como Jesus disse, há muitas ovelhas que não são desse aprisco, disse o Senhor enquanto estava aqui humanamente, convém-me agregar, trazer para o meu redil. Então Deus deseja isto, não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Então os céus do Senhor serão os céus de todos os salvos. Jesus declarou que a morada do Pai é também a morada dos seus filhos, e nós somos filhos de Deus. Após a consumação de todos esses eventos escatológicos, finalmente entraremos no descanso eterno, a cidade santa, a nova Jerusalém. Isto não está longe não, já tem alguns indo na nossa frente, e não está longe este dia não. Os filhos definitivamente receberão a herança. E é lindo quando você lê isto, que nós temos uma herança, somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Olha, para quem não tinha nada, para quem não merecia, nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, mas Deus nos deu em Cristo uma salvação eterna, guardada no céu para vós. Lá não murcha, lá nada se corrompe,
nós entraremos nas mansões celestiais. Nós iremos compartilhar isso com alguns amanhã, mas nós estamos compartilhando isto aqui agora, a importância do estudo das Escrituras Sagradas, dos eventos escatológicos, é porque há um céu de glória nos esperando. E a vida no céu será uma vida na presença do Pai, na presença do Filho, na presença do Espírito Santo. Coisa linda. Será uma vida com um novo corpo. Será uma vida com valores morais profundos. Será uma vida de pureza absoluta. A gente não vai ler os textos porque são grandes, mas Apocalipse 6:11 vai nos dizer uma vida absolutamente pura, santa. Será uma vida com galardões, como nós falamos. Será uma vida de pleno conhecimento espiritual. Aí eu gostaria de ler com você, aqui, em João, no Evangelho de São João, no capítulo 17, é um outro texto que me chama muita atenção. João, no capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, lá no versículo de número 3, e eu tenho como ilustração dizer deste versículo o seguinte: sabe aquele raiozinho de luz que entra muitas das vezes pela nossa janela do nosso quarto, né? Que naquele raiozinho de luz, numa manhã bem fria, o raiozinho de luz vai entrando, a luz vai penetrando, o sol vai penetrando, e a gente começa a ver aquelas poeirinhas, né, suspensas do ar, que na minha infância eu olhava aquelas poeirinhas e queria pegá-las, tomá-las nas mãos. Esse raiozinho veio lá da eternidade, quando Jesus aqui na terra estava. Ele disse: o que será a vida eterna para nós? Ele trouxe esse filetezinho, esse raiozinho de luz da eternidade, e definiu assim, ó, a vida eterna. São João 17, versículo 3, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus nos trouxe esse raiozinho de luz, definindo-nos e dando-nos uma porção do que será a vida eterna, pleno conhecimento de Deus. Nunca esgotaremos esse conhecimento, mas nós vamos provar por toda a eternidade desse conhecimento de Deus. Aleluia, porque nunca seremos igual ao nosso mestre. Seremos sempre discípulos, alunos eternamente, mas vamos neste gozo eterno desfrutar desta bênção do conhecimento eterno de Deus. Em Deus há uma infinitude, não dá para descrever nas nossas palavras, a infinitude, a imensidão, a grandeza, a perfeição do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Haveremos de ter esse conhecimento por toda a eternidade. Será uma vida de felicidade completa, será uma vida de adoração e serviço espiritual. Lá em Apocalipse 22, 3 e 4 vai nos dizer isto. Será uma vida de perfeita comunhão com Deus. Se aqui na terra nós experimentamos um ensaio, é um ensaio desta comunhão com Deus, com sua palavra, em estudar as Escrituras, a gente sente a presença de Deus, porque a Bíblia ela é diferente dos livros históricos, dos livros seculares que nós estudamos. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando nós a lemos debaixo da inspiração do Espírito Santo, o autor está presente. Os livros seculares não. Os livros seculares foram escritos, muitos dos que foram escritos, muita gente já morreu, mas a Bíblia ela é diferente. É o livro em que Deus está presente, o autor está presente quando nós estudamos. Isso é muito bom.
perfeita comunhão com Deus. Será uma vida de absoluta santidade do caráter da nossa vida. E isso me encanta demais, irmãos. Perfeita santidade do caráter. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo, pelo poder do Espírito Santo, no temor a Deus. Nós estamos sendo aperfeiçoados pela santificação do Espírito. Mas seremos um dia de um caráter perfeito diante de Deus, porque no céu não haverá pecado, maldade, tristeza, dor, fingimento. Não haverá nada do que existe na terra, das coisas que nós lidamos humanamente aqui na terra, no sentido penoso do pecado sobre a vida do homem. Será uma vida de constante adoração e será uma vida eterna com Deus. Por isso, a importância de estudar as profecias da Bíblia. Por isso, a importância deste estudo escatológico das últimas coisas. Seja um estudante da Bíblia. Ouça a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Ouça. Leia. Estude. Vá um pouco mais além. Aprofunde-se no conhecimento, com tempo, com dedicação. Muitas vezes nós, como crentes, até como pregadores, líderes cristãos, nós só pegamos a Bíblia às vezes para fazer os sermãos, para pregar, para dar testemunho. Nós, os líderes, acontece esta distração no corre-corre da vida, mas a gente precisa profundamente dedicar ao estudo, sem pressa, sem estresse, sem pressões, dedicar tempo com Deus e sua palavra. Vai valer a pena, muito a pena, porque haverá santificação na nossa vida e preparo para a eternidade. Que Deus abençoe a você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família em Cristo Jesus. Na semana que vem, se Deus nos permitir, estaremos para o estudo do milênio aqui. Nós queríamos fazer esta abertura da importância, porque ela é também importante para nós destacarmos isto, para que você não perca o ânimo, mas continue como um crente, estudante da Bíblia mesmo, para que estudando você possa meditar. Meditar é fazer pergunta ao texto e aplicá-la para si. E depois de meditar, você colocar em prática. Ouvir, ler, estudar, meditar e colocar em prática. E Deus vai te abençoar profundamente. Amém. Nós vamos, nesta noite, aqui interceder por alguns pedidos de oração que nos chegaram às mãos. Oração pela Maria das Dores do Nascimento, está com muitas dores na perna. Minha querida vovó Maria das Dores, a gente sempre tem visitado ela, falado com ela pelo telefone, está com muitas dores na perna. Nós vamos orar para que Deus lhe dê saúde. Carlos Roberto dos Santos está de alta, é pai da Cristiane, esposo do irmão, filho do irmão Guilherme da Rondão. Então vamos orar e agradecer a Deus pela recuperação do nosso querido Carlos Roberto. Eu gostaria de também pedir oração. No dia de hoje nós tivemos, desde ontem, nós tivemos a baixa de 2 obreiros nossos. Foram promovidos para a eternidade. O Senhor está voltando, foi isso que nós falamos. E Deus está recolhendo os seus. Para aqueles para quem Deus recolheu, nós queremos
aqui externar, em nome do nosso pastor, presidente, em nome de toda a nossa igreja, do nosso ministério, a família do nosso irmão Hélio, auxiliar de trabalho de nossa igreja, o obreiro do Senhor, serviu ali bastante tempo em Rondon, na nossa filial de General Rondon, com o pastor Dimas, na última gestão agora então. O servo do Senhor foi recolhido no dia de hoje, né? E amanhã será o seu sepultamento. Também nós temos a baixa de um diácono nosso, o diácono Marcelo Martins, e nós queremos externar a família do nosso irmão Hélio e a família do nosso irmão Marcelo Martins, diácono na nossa igreja, também outro obreiro da casa do Senhor, que serviu a seara do mestre, né? De forma abençoadora, com a sua voz, do talento, do canto que Deus lhe deu. E nós queremos externar a sua família, irmã Rosinete, Érica, Eric, Altilei, a todos os familiares, externar os nossos sinceros sentimentos, à família do nosso irmão Hélio Soares e a família do nosso diácono Marcelo Martins. Nós queremos externar os nossos sentimentos e consolações no Senhor. Vamos estar orando por essas duas famílias, cujos servos de Deus foram promovidos para a eternidade, estão no paraíso, na presença de Deus. O que nós falamos aqui nesta noite, sobre a importância de estudar as Escrituras Sagradas e estudar a escatologia, a volta de Jesus, é para que neste momento nós consolemos uns aos outros com a esperança de que aqueles que dormiram, como os servos de Deus dormiram no Senhor, eles hão de ressuscitar no dia da volta de Jesus. E nós queremos assim consolar e enviar esta palavra consoladora a estas famílias. Vamos orar também pelo nosso pastor Abimael, irmã Andréia, Natasha, o Felipe. O pastor passou muito mal este final de semana, teve que ser atendido no hospital, tomou um medicamento que fez mal ao seu estômago, então passou muito mal mesmo e está agora melhor, graças a Deus. Nós estamos orando pela vida do nosso pastor, por toda a sua casa, repreendendo todo este vírus, né, que tem batido a porta ali da casa do nosso pastor. Vamos orar, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos levantar um clamor aqui também pela vida do nosso pastor presidente, para Deus lhe dar saúde e que este mal possa ser agora, em nome de Jesus, repreendido, destruído, banido da casa do servo de Deus e de todas as casas dos servos do Senhor, das nossas casas, das nossas famílias. É momento de oração e eu convido você a ficar de pé. Vamos interceder no nome de Jesus. Pai de amor e de bondade, neste momento, juntamente com a tua igreja que está à nossa escuta, queremos interceder pela família do teu servo, Senhor, a qual o Senhor tem recolhido, Hélio Soares. Pai de amor, visita a tua serva, sua companheira, visita os seus filhos, visita toda a sua casa. Tu és o consolo, Senhor, tu és o bálsamo de Gileade, o consolo perfeito, a nossa esperança. Senhor, restaura as forças da tua serva, dando-lhe saúde, força e vigor. Querido Deus e Pai, o teu Espírito Santo é o consolador das nossas vidas, está preenchendo este vazio que certamente, ó Deus, neste momento, os teus servos sentem na carne a ausência, ó Deus, do seu companheiro. Pai de amor, eu entrego em tuas mãos esta família e te peço o teu consolo. O teu consolo também vai para a tua serva, irmã Rosinete, vai para a Érica, vai para o Eric, vai para o Tilei, Senhor, e todas as famílias que envolvem o teu servo, Senhor, que também foi recolhido. Nós entregamos em tuas mãos a família dos teus servos, Senhor, para que eles sejam consolados
Ó Pai de amor, que só o Teu Espírito tem as palavras neste momento para conceder-lhes força e graça para eles permanecer fiéis a Ti, ó Deus, não olhando para a direita nem para a esquerda, mas olhando para Ti, autor, Jesus, e consumador da nossa fé. Pai celeste, nós te pedimos também pelo teu servo, teu ungido pastor Abimael, Senhor, do alto da cabeça, a planta dos pés, restaura o teu servo, as energias perdidas, Senhor, querido Deus, ó Pai eterno, vai visitando o teu servo, o pulmão, o coração, os rins, o estômago, o intestino, vai visitando o Senhor agora do alto da cabeça, a planta dos pés, e dando saúde e vigor para a glória do teu nome. Eu te peço pela tua serva Andréia, repreende, Senhor, também todo vírus, repreende toda a irritação, Senhor, repreende toda infecção, ó Deus. Há poder no teu nome, Senhor, para entrar no sangue da tua serva e dar-lhe saúde e lhe dar vigor, ó Deus, e queimar este mal. Dá vitória a Natasha, ao Felipe, restaurando-lhe essa saúde, trazendo vitória a esta casa, a este lar, Senhor, para que praga alguma prevaleça, porque há poder no teu nome, há poder no teu sangue, Jesus. Nós queremos, Senhor, entregar nas tuas mãos Carlos Roberto, Senhor, e te agradecer pela alta do teu filho, da vitória Cristiane, Senhor, da vitória, Senhor, ao teu servo Guilherme, ó Deus, da vitória à sua casa, para a glória do teu nome. Oramos pela tua serva Maria das Dores Nascimento, tua serva está sentindo dores na perna, da vitória à tua serva, restaurando a saúde, fortalecendo os ossos. Eu te peço pela tua serva Maria José, Senhor, também visita a tua serva, repreende, ó Deus, aquelas dores no seu braço, seja o que for que esteja ocasionando na coluna, Senhor, há poder no teu nome, Jesus. Nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus. Entregamos cada um dos teus filhos que estão ao alcance da nossa voz, que aqui não chegaram os seus pedidos, mas que tu conhece. Ó Deus, vai visitando cada família, cada lar, com saúde, com vitória, com restauração, na minha casa, na minha família, nos meus filhos, Senhor, nos meus netos. Eu entrego em tuas mãos, Pai celeste, em nome de Jesus Cristo. Nós ordenamos que toda praga seja destruída no nome de Jesus, e como o Salmo 91 diz, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Pai dos espíritos aperfeiçoados em Cristo é o nosso refúgio e fortaleza. Nós te agradecemos, Senhor, e te louvamos por esta noite abençoada, no nome de Jesus. Despede o teu povo na tua paz. Guarda, Senhor, cada lar, cada um, ó Deus, dando-nos uma noite de sono reparador e a tua bênção, para que estejamos prontos para a tua volta, desde agora e para sempre. Amém e amém. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, e até quinta-feira, se Deus nos permitir, com a live do culto das senhoras, no nome de Jesus. Amém.